Muito bom dia, pessoal. A gente está começando mais um Smartcast. Estamos aqui com André e Jéssica. E, João, por favor, se apresenta para o nosso público, por favor. Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é João Carlos, eu sou diretor da Sempre. A Sempre é uma consultoria especializada em aluguel de galpões e condomínios logísticos. E a gente atua no Brasil todo aí, cobrindo hoje 23 estados, mais de 260 cidades, né? Então, prazer estar com vocês aqui. João, prazer te receber aqui e vamos aproveitar essa sua expertise também e das meninas que são sócias da Smart Du, que é um escritório de arquitetura, como vocês já sabem, especializado em arquitetura logística, para a gente entender toda essa cadeia, né? Assim, a gente tem que conversar um pouco sobre o mercado aqui de Minas Gerais, o mercado nacional de arquitetura logística e de galpões, e também ajudar os nossos espectadores, principalmente os estudantes de arquitetura, os arquitetos que estão nos ouvindo, a entender como é que eles podem entrar nesse mercado, que é um mercado, não vou dizer que é novo, mas é um mercado com muita mudança, né? A gente, na verdade, a gente, como eu falei antes de conversando aqui antes, é um mercado que a gente pode contar no dedo de arquiteto logístico no Brasil. Se você falar assim, me dá 10 arquitetos logísticos, eu não consigo. Eu não consigo te dar 5, né? É um mercado que vem crescendo, né? Mas ainda é pouco explorado, né? Então, é, se você chegar para muito estudante aí e perguntar sobre mercado de arquitetura logística, talvez boa parte não conheça ainda, né? É um mercado novo e com potencial de crescimento Tem muito considerável, espaço, né, João? mas é. André, por que você acha que ainda não existem tantos arquitetos assim focados exclusivamente na área logística? Então, a logística, os galpões logísticos, como eles existem hoje no Brasil, eles são recentes. Então, se você perguntasse para a Andriele de 2009, de 2010, você vai trabalhar com galpão logístico? Eu falo, não, não, claro que não. O que é galpão logístico? Por quê? Isso não está, né, no ambiente ali da faculdade, não é um tema recorrente. Eu acabei começando a trabalhar numa empresa de galpão e, por isso, entrei mais a fundo no segmento, entendi que era uma oportunidade. E tinham poucos escritórios, ainda existem poucos escritórios especializados, né? Então, você vê ali ó, alguns escritórios que se arriscam, mas escritórios especializados mesmo você conta de fato nos dedos. E principalmente arquitetos jovens. É muito difícil você encontrar arquitetos jovens nesse mercado. Tem muitos arquitetos aí que estão consolidados há muitos anos no mercado. As nossas principais referências são arquitetos que têm aí 70, às vezes 80 anos, né? E tem 40, 50 anos de escritório. Mas a gente sente que essa reposição de arquitetos, ela não está na proporção que deveria estar, né? Arquitetos para esse segmento logístico. Entendi. E esses escritórios mais antigos, eles têm acompanhado essas mudanças tecnológicas? Por exemplo, vocês trabalham com o sistema BIM, que é um sistema relativamente novo. Esses escritórios antigos, eles têm facilidade de se adaptar e montar esse projeto seguindo essa metodologia ou não? A resistência é um pouco maior, né? Porque é uma mudança cultural, o BIM de uma forma geral. Mas eu tenho notado sim um movimento, mesmo nesses escritórios mais antigos, de buscar o BIM, de tentar se integrar nesse movimento. Mas a gente acaba saindo um pouco na frente com isso, porque a gente tem um público, um time mais jovem e uma mentalidade diferente. Então, quando você tem que mudar a mentalidade, às vezes, do dono, né? Para o dono entender a importância e entender que isso tem um valor para o mercado e tudo mais. Mas a gente vê sim que mesmo os escritórios mais antigos eles estão buscando, mas eles estão buscando agora. A gente vê que é um movimento mais recente. Um movimento que a gente começou lá em 2019, a gente vê que tem muito escritório correndo atrás agora. E aí você fala, poxa, esses escritórios mais renomados do que a Smart Do não estão tão avançados em relação ao BIM. Ô, João, eu entendo que esse mercado de vocês, ele é diretamente relacionado ao mercado digital, correto? Assim, e-commerce, venda digital. Por isso que ele é um mercado relativamente novo. Eu estou falando alguma bobagem ou é isso mesmo? Não, na verdade, o crescimento desse mercado, ele se expandiu muito no pós-pandemia, né? Perfeito. Houve um crescimento, assim, de dobrar mercado de 2019 para cá. Por A gente causa do tá online. por causa do online. Perfeito. Mas o mercado logístico brasileiro, ele remonta a mais ou menos ao ano de 2009, né? Então, foi quando começou os primeiros condomínios logísticos a serem construídos, num outro padrão que é diferente do que é feito hoje. Tecnicamente já mudou muito. A construção, o nível de exigência aumentou, então, mas ele remonta a 2009. Eu ainda vejo
ainda que esse campo pode crescer muito mais ainda. A gente está muito preso à arquitetura logística, mas aí tem a arquitetura industrial ainda. Que o mercado industrial, de uma forma geral, os galpões brasileiros são velhos. Então tem uma oportunidade de crescimento aí muito maior com a renovação do parque industrial brasileiro, né? Hoje a indústria brasileira mudou também, né? A gente hoje, o que está sendo produzido hoje, basicamente é produzido na China. O que aconteceu com o Brasil hoje e com a maioria dos países mundiais? Estão só fazendo montagem. Então, um galpão logístico, ele não é só logístico mais hoje. Você pode estar fazendo montagem, você está fazendo data center. Então, tem data center, seriam mais ou menos as nuvens onde ficam armazenados os arquivos, né? Então, tem um mercado aí muito grande para ser explorado. João, mas de 2009 para cá, eu acredito que o perfil do seu público deve ter mudado muito, né? Mudou, Assim, né? provavelmente, o que eram varejistas, os Eram grandes principais, varejistas e transportadoras. e hoje em dia provavelmente são os Hoje, grandes e-commerces marketplaces, né? marketplace e muita coisa de farmacêutico também. Entendo. A pandemia também trouxe a questão do crescimento do mercado farmacêutico. Ano passado ele foi responsável significativamente pelas locações que nós fizemos. João, eu queria também que você me explicasse um pouquinho sobre esse mercado, que você falou que só cresce. Eu Sim, quero que você me explique por que que ele tem crescido tanto, como é que você enxerga o futuro, e se você acha que com agora a reforma tributária, a gente vai ter uma diluição, ou seja, a gente vai ter uma expansão em outras praças desses condomínios logísticos, que não se teria antes, por causa até daqueles incentivos fiscais, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado para os empresários que estão nos assistindo, por favor. vamos lá. Por que que o mercado tem crescido tanto? Boa parte da geração que está trabalhando hoje nasceu no online. Então, se você pegar um adolescente hoje, o celular é mais importante que o braço dele, talvez, né? Então, todo mundo faz compra online e todo mundo quer receber correndo. A gente nos primórdios da internet, eu talvez aqui sou mais velho, você ficava esperando o sinal para ligar meia-noite, né? Então, uma série de facilidades foram criando possibilidades do crescimento do comércio eletrônico. Essa geração que nasceu agora e o tempo de resposta de entrega, isso acabou fazendo com que houvesse o crescimento do mercado logístico. O que a gente tem visto em Minas Gerais especificamente, em 2017, a gente tinha um estoque de galpões logísticos de 700 mil metros quadrados, só na Grande BH. A gente fecha esse ano com 1 milhão e 700. Nossa, 1 milhão de metros quadrados novos entraram no mercado. E quando a gente fala um termo muito importante para isso, é a taxa de vacância. A taxa de vacância nada mais é o estoque que você tem e quanto você tem vazio. Se eu tenho 1 milhão e tenho 7 mil vazio, eu tenho 7% de taxa de vacância. O estado de Minas Gerais hoje é um dos estados que tem a menor vacância do Brasil. A grande BH hoje tem 3% de vacância, O que é muito pouco, né? que é muito pouco. então na verdade deve ter uma demanda reprimida muito grande aqui, né? Tem uma demanda reprimida, ainda tem a questão de oportunidade em grandes praças. Então, os varejistas que estão chegando, os varejistas online, cada vez buscam mais ter galpões logísticos no interior do Brasil, de Minas, ou de qualquer cidade. A gente tem visto o crescimento desse mercado e ainda tem a capilaridade, né, desse mercado que tem crescido, né? Quando você traz do ponto de vista tributário, aí você já começa a mudar um pouco o patamar, né? O que acontece hoje? Hoje você faz uma compra estou em João Pessoa, estou em Recife, e a empresa está em São Paulo. O ICMS, a tributação fica para São Paulo, ok? A partir de agora, isso muda a reforma tributária, mesmo que ainda algumas leis complementares precisem ser votadas, onde será feita a compra é onde o tributo vai ficar para o Estado. Então, se eu comprei em Recife, vai ficar para Pernambuco. Então, se eu comprei no Rio de Janeiro, fica para o Rio de Janeiro. Se eu comprei em Belo Horizonte, fica para Minas Gerais. Então, isso muda um pouco o cenário, né? Os fundos de investimentos, até então, iam buscando capilaridade, queriam sempre ficar mais próximo de grandes mercados consumidores, né? E todo mundo queria o eixo Rio-São Paulo. Mais seguros, são mais conhecidos internacionalmente, os recursos normalmente são de fora, os investidores, grandes investidores, estão localizados nessa cidade, então, por questões de segurança, eles precisavam ficar mais próximos do local onde eles poderiam investir.
né? Aí esse cenário começou a mudar, com outros fundos começando a desbravar novos mercados, né? Minas Gerais era um estado que era um pouco esquecido, né? A gente tinha um estado rico, pujante, com potencial de compras muito grande, e a gente ficou esquecido durante muitos anos. Depois da pandemia, Minas Gerais virou um estado queridinho, né? Veio todo mundo para cá, Uhum. né? Todo mundo veio buscar projeto para cá, A gente sentiu essa onda. o mercado se Ainda bem. transformou e esbarrou em uma série de coisas. Falta de consultoria especializada, né? As grandes consultorias estão em São Paulo. Falta de arquitetos, né? Para poder tocar. Falta de gente que conhecesse fazer o galpão, né? Porque a tecnologia vem mudando, né? Eu acho que vocês podem até falar melhor que isso foi um ponto importante também, a tecnologia na construção, a tecnologia nos processos de projeto logístico, né? As exigências estão aumentando, né? As exigências técnicas de altura, de resistência de piso, né? Então, de iluminação, isso tudo vem mudando, né? E também a preocupação ambiental é maior hoje, né? Porque você pega grandes áreas, né, você vai causar um impacto urbano considerável nisso, né? Então, isso acabou mudando também. Eu até vejo agora que muita gente está falando na humanização dos condomínios logísticos, né? E agora, voltando ao ponto de vista tributário, o que a gente tem percebido na mudança? O primeiro impacto, quando a gente viu a aprovação da reforma, foi de entrevistar alguns clientes nossos, né? Eu quero saber da fonte do cliente final, o que ele acha que pode acontecer. E o importante é que a gente fez isso em duas etapas. A primeira etapa assustou a gente, que a primeira etapa foi: eu não vou expandir mais, né? Porque a grande questão toda é a seguinte: se vai ser tributado no estado de origem de compra, eu posso estar aqui em São Paulo, né, principalmente, e distribuir. Ok, né? Pode. Essa foi a primeira teoria. Passada uma semana, a gente voltou novamente, né? E já mudou um pouco o cenário, né? Bem, hoje, como eu falei anteriormente, uma coisa que é importante, tempo de entrega, a Perfeito. proximidade do consumidor. Ele começou a entender que se ele estivesse longe do cliente final dele, né, por mais que tributariamente talvez não compensasse, ele ia perder venda. E ninguém quer perder venda, Em vários mercados, a logística ela é mais importante que o preço. na verdade. Por Então, exemplo, o mercado de autopeças, um motorista de aplicativo, que ele tenha o carro parado e ele não possa né, rodar com o carro dele. Uma peça custa 30 ou 40 reais, não faz nenhuma diferença. Ele prefere a 40 reais que entrega no mesmo dia, porque senão ele fica 2, 3 dias sem rodar, ele perde 400, 500, 600 reais. Então, hoje em dia, como nós somos realmente dependentes da compra pela internet, né? Eu acho que essa preocupação logística desses principais marketplaces, ela é fundamental pô, até para a cadeia, né? pois é. E eu, por exemplo, eu quero tomar um vinho no final de semana com a minha esposa e com os amigos. Aí eu vou comprar um vinho. Eu vou esperar 15 dias para transformar. Eu não vou comprar o vinho. Ele vai Agora, perder a venda. com Então a gente está certeza. falando de uma geração que tem pressa, né? A gente não pode pensar no agora só. E essa geração que tem pressa hoje vai ter filhos que talvez, provavelmente, vão ter mais pressa do que a gente ainda. Bom, Então, essa solução logística ela tem que ser encontrada. Então, houve uma mudança já de pensamento e essa mudança de pensamento ela vai favorecer o crescimento do mercado logístico, principalmente para operadores logísticos. O perfeito. operador logístico vai ter uma oportunidade de crescimento gigantesco. Como é que a gente transforma essas oportunidades de crescimento logístico no interior do Brasil? É, bom, fundo de investimento, gosta de lugar mais seguro, gosta de proximidade, gosta de São Paulo. São Paulo, raio 30, né? É, Mais raio escuto. 30, Raio 30 raio ou raio 30, raio 15? 15, agora é. Então é o seguinte, isso vai permitir que, com o tempo, com o conhecimento, ah, empresários, investidores, por exemplo, possam estar construindo condomínios em cidades que tenham atrativo para a logística, principalmente com esse crescimento, com essa capilaridade, que vão estar fora do eixo dos grandes, do alvo dos grandes investidores. Então, isso acaba sendo uma oportunidade de investimento, porque a rentabilidade, normalmente, de um galpão logístico é muito alta, né? Então, a gente está falando de mercados aí que tem taxa aí de 10 a 12% ao ano, né? E todo mundo quer ter um grande varejista Com certeza. na tua carteira.
E esses grandes varejistas estão indo para o interior. A gente todo dia recebe demanda desses grandes varejistas aqui indo para o interior. João, qual mais ou menos o valor do metro quadrado de um galpão logístico hoje aqui em Minas Gerais, no interior? E quanto era há um tempo atrás? Assim, eu quero entender como que esses imóveis estão valorizando. A gente fechou, foi divulgado ontem no LinkedIn nosso lá, uma locação que a gente fechou em Divinópolis. Eu não vou falar o varejista que foi, mas foi um dos grandes. Ele pagou em Divinópolis R$ 25 o metro quadrado. O preço médio aqui da Grande BH está em 24. Tá? Já pagou mais alto num produto no interior. que não tem a qualidade que tem, não é um AAA. Deixa eu até fazer uma observação. AAA é um galpão de 12 de altura, com splink, um piso de resistência melhor e um número elevado de docas. Não é o caso. Ele pagou esse preço num galpão de rua, 8 metros de pé direito, com doca, 2 docas. R$ 25 o metro quadrado. Então, Nós da Smart Duo já vemos essa capilaridade aí na Smart Duo mesmo. A gente tem projetos em Campo Grande, no Nordeste, em Recife, Maceió, então a gente já está vendo isso, esse movimento na Smart Duo. Sim. E quando a gente é buscado por empresas menores, nossa, como é que eu vou concorrer com os grandes? Eu falei, sai do eixo. é verdade. Sai do eixo. Se eu tivesse que botar dinheiro meu hoje em uma operação de galpão, eu tenho participação em 2 condomínios, eu botaria meu dinheiro hoje em operações de last mile no interior. A last mile é a última milha, né? A gente tem é um processo que é o último ponto da entrega. Ninguém vai fazer um grande estoque numa cidade do interior, mas ele precisa ter um ponto de entrega de distribuição lá. E a gente não está falando só de comércio eletrônico, a gente está falando aqui de medicamento, de uma série de situações que podem estar dentro de um condomínio logístico. Então, eu botaria dinheiro em grandes cidades. As cidades hoje aí acima de 200 mil habitantes, né, são cidades-alvo. E a gente está listando todas elas. Né? João, mas voltando ao preço do metro Sim. quadrado, valorizou Para recentemente? você ter ideia, a gente teve uma valorização nos últimos. Ela está batendo de 21 para 23, 30%. Nossa Senhora. Os preços de aluguéis. E a gente aqui, no caso de Minas Gerais, nosso aluguel médio é 25. Em Salvador, na Bahia, já bate 30. Né? Então, Brasília está pegando preço muito alto também. Tem locais em São Paulo, que no aeroporto, você viu a locação? R$ 90 o metro quadrado em Guarulhos, é fora do eixo, né? Fora da curva, assim também. Mas a gente tinha um preço de locação barata. E esses preços são explicados por 2 motivos. Primeiro, a alta de taxas de juros elevou o custo do dinheiro. E segundo, a construção civil subiu consideravelmente. O aço, isso subiu muito. Mas a gente está alugando. No mercado ano passado, no Brasil todo, a absorção foi de 4 milhões de metros quadrados. 4 milhões de metros quadrados. Pessoal, queria aproveitar também a expertise dos 3, porque a gente tem muitos arquitetos que nos assistem. Sim. E aí eu queria fazer uma pergunta genérica, mas eu vou ajudar vocês a gente chegar ao raciocínio que eu estou buscando. O que é um bom galpão? E aí, João, eu quero que você me diga assim, o que aluga fácil? E depois perguntar para as meninas o que é um bom projeto para chegar nessa solução. Ou seja, eu quero que o arquiteto que está nos escutando e nos vendo, ele tenha uma noção do que ele tem que fazer lá desde da concepção do projeto para que ele consiga fazer um produto viável e que o mercado queira. E eu queria que vocês me ajudassem a chegar nesse raciocínio. Eu destaco 3 pontos. Localização, localização, localização. Eu acho que a localização é fundamental. Mas 3 galpões na mesma localização, qual que se aluga primeiro? Vamos lá. É óbvio que tem alguns fatores que pesam, né? Então a gente vai lá. Primeiro, a chamada eficiência logística é uma coisa que pesa muito. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente você tinha uma fábrica que 50% era a área de piso industrial e 50% eram escritórios. Você tinha lá contador, médico, uma série de situações que hoje você não tem mais. Hoje a tua parte administrativa, a tua gestão, está na Faria Lima, está aqui na Savassi, está no escritório. Então, quando a gente fala de eficiência, é o aproveitamento máximo de piso em relação à área bruta locável. Então, se eu tenho um galpão, mas eu vou fazer conta de padaria aqui, de 10 mil metros quadrados, e eu tenho 8 mil de piso de armazenagem, eu tenho uma eficiência de 80%. Essa eficiência ela é fundamental hoje, porque ninguém quer pagar por área que não aproveita.
Então, essa conta é muito importante hoje. Então, você tem localização e eficiência. Aí você tem a altura também, que é importante hoje, você tem uma altura de armazenagem, quanto mais espaço que você tiver verticalizado, é melhor também, né? Então, acho que tem alguns pontos que eu posso destacar. Localização, a gente tem aí a altura e eficiência. Só que a gente tem outros pontos também. Se a gente for falar de mercado nacional, eu posso destacar a segurança, que é um ponto importante também, né? Você está num local seguro, né, Perfeito. para colaboradores, para o teu produto. Então, aí já tem alguns pontos que já começam a ficar um pouco mais técnicos. Por exemplo, hoje todo mundo quer galpão com sprinklers, né, que é um sistema de combate a incêndio com chuveirinhos que ficam em cima, enfim, ficam ajudando no combate ao fogo, diminui o custo de seguro. Aí você já começa a entrar agora em outras de iluminação, eficiência de iluminação também, né? Você diminui o custo de energia que é muito alto. Então tem muita coisa que começa a ser pesada agora, mas eu destaco sempre localização. Andrelli, e quando vocês estão montando um projeto logístico, assim, como é que vocês, e aí Jéssica também, eu queria que vocês dois me ajudassem, o que tem que ser observado para chegar na eficiência logística que o João está nos falando, assim, quais são os pontos-chave? Eu queria que vocês me dissessem duas coisas, né? Os pontos-chave, que são as questões principais, o que mais é importante, e também sabe aquela pegadinha que você só aprende depois que você já fez 500 vezes? Assim, para o arquiteto que ele vai começar a fazer o primeiro dele hoje, o que com certeza ele vai errar e que a experiência de vocês pode ajudá-lo a não errar. Por favor, Uhum. fiquem à vontade. Eu acho que arquitetonicamente falando, o galpão de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, é totalmente diferente do galpão que a gente faz hoje. Hoje a gente pensa muito em quem vai ocupar o galpão. Humanização, né? Hoje a palavra acho que é humanização. Então, hoje a gente pensa ali nas áreas de lazer, num Legal. vestiário mais bem elaborado, bicicletários, então áreas de descompressão. Então, isso no projeto arquitetônico hoje faz a diferença, inclusive na hora de locar, Faz sim. né? Eu acho que É, facilita também a locação, a liquidez. Exatamente. Mas para a eficiência, que foi o que o João tinha sinalizado, qual que é a estratégia que a gente usa? Por exemplo, na hora de criar, decidir o lugar que vai colocar o mezanino, que a gente ainda tem muito mezanino, que é tanto sim. operacional, às vezes que tem uma operação ainda ali de armazenagem, quanto ali um escritório no mezanino. A posição desse mezanino faz toda a diferença para não atrapalhar na eficiência. Então, normalmente a gente usa a frente de docas. Por quê? Porque já é uma área que você não consegue ter altura, né, de paletização, porque você precisa receber as mercadorias ali que vem das docas. Então já é uma área que naturalmente não teria verticalização. Então você aproveitar esse trecho para colocar o mezanino é uma grande sacada, né? Porque a gente economiza nessa eficiência. Outra coisa é a modulação dos pilares, né? Que a gente consegue fazer a paletização bem alinhada, para não ficar corredor grande demais ou muito apertado. Então, uma paletização que é bem padrão aí é 22,5, acho que é usado aí Brasil inteiro, e tem um motivo, porque a gente consegue fazer uma boa estrutura porta-pallet, super eficiente. Quando o galpão ele tem ali no mínimo 12 metros de pé direito, a gente consegue garantir 6 alturas. Então a gente está falando de uma eficiência não só de área, mas em posição porta-pallet. Porque essa informação a gente costuma colocar também no projeto. Não só a eficiência em área, mas a eficiência em porta-pallet. Porque se eu tenho um galpão de 8 metros, ele vai ter uma eficiência com a mesma área. 2 galpões, um de 8 metros de altura e o outro de 12. O de 12 ele vai ser mais eficiente em relação à posição porta-pallet. Então, os dois itens são relevantes. Tanto a questão da área, quanto a questão da altura, para a gente conseguir uma paletização melhor. E a gente consegue unir essas duas coisas, assim, a gente consegue fazer um galpão, a gente assim, vocês, né? A gente consegue fazer um galpão que ele seja eficiente, tenha essa taxa de eficiência que o João citou, e ele também tem essa preocupação com quem está trabalhando lá, assim, é possível juntar as duas coisas sem perder eficiência? É possível. Quando um cliente solicita um estudo de massa ali para a gente, lógico que ele pensa na maior ABL. Olha, eu quero a maior ABL, mas a gente pensa em outros pontos também. Por exemplo, conforto térmico, né? É importante pensar onde que a gente vai colocar o lado do mezanino, né? Se ali vai pegar sol à tarde, pegar sol de manhã. Tem gente, né, trabalhando. É importante mesmo a gente lembrar Então, é disso. importante pensar não só na área bruta locável, né, que o cliente solicita para a gente, mas nós, como arquitetos, nós temos a missão também de ver esse lado do usuário mesmo e dessas outras áreas de apoio.
Perfeito. Uma João, coisa, uma coisa que eu também tenho notado rapidamente aqui, os projetos têm chegado para a gente agora muito cross-docking, que é cross-docking nada mais é que doca de um lado e doca do outro. Tem um retângulo, uma grande caixa, e tem doca dos dois lados, né? Isso tem aumentado demais também, né? Essa questão de mais docas, né? Mais velocidade de entrega. Então, isso também a gente tem sido notado também. E é uma coisa que está mudando um pouco A essência do cross-docking, o que que é? Você recebe grandes caminhões ali, né, num pátio normalmente maior, você recebe grandes caminhões e essa carga, normalmente, ela não é armazenada dentro do galpão. Um galpão de cross-docking, ele não tem muita paletização, ou não tem nenhuma. Tem pouca ou não tem nenhuma. Por quê? A ideia é que aquela carga chegue, seja dividida em caminhões ou veículos, às vezes menores, às vezes carros, e aí ele vai ser distribuído. Então, a missão do galpão de cross-docking é essa, né? Então, normalmente a gente tem um pátio maior na frente, que é o pátio que vai receber as grandes carretas, e atrás a gente consegue ter um pátio um pouco menor, porque são veículos de menor porte que vão sair ali. Então, isso tudo influencia no desenho do master plan. Né? Se a gente já tem na largada, não, esse galpão aqui vai ser um galpão de cross-docking, a gente já consegue economizar em pavimentação. Eu não preciso ter um pátio tão grande na parte posterior. Então, tudo isso É. faz parte aí da João, concepção do Isso projeto. foi uma mudança de cultura também, porque isso que aconteceu, antigamente todo mundo queria pegar o terreno e fazer aproveitamento máximo de terreno. Sim, Botar o galpão lá e não pensava muito no cliente final. Hoje, tudo isso já está sendo repensado já, né? Então, isso é um ponto que mudou a cultura, sim. né? O próprio ocupante acabou mudando a cultura dessa construção de galpão e mudou o projeto, né? Transportadora gosta É, muito de ocupar esse tipo é, de galpão. João, mas para o cliente final, que a gente está falando do sim. cliente final agora, ter esse projeto adaptado à necessidade dele, gera economia financeira? Eu imagino que sim, mas o que você imagina que um projeto adaptado à operação do cliente pode representar financeiramente na operação dele? Para começar que você ganha eficiência operacional. O que já é economia de Pô, já tempo. tem a eficiência operacional, ela é fundamental, né? Para você, tudo que você puder fazer de processo, você ganha em tempo e tipo, e tempo é resultado financeiro. Você consegue entregar mais rápido, você consegue estocar melhor enfim, e você ganha um gerenciamento que é muito maior do que um galpão mais antigo, né? Então, eu acho que isso quando todo mundo pensa, quando você pensa nessa eficiência, está todo o cálculo financeiro. Quando você pega um galpão que tem uma eficiência maior, de fato, você está pagando menos. É, No final do dia, você paga menos. a Jéssica me explicou uma vez que, principalmente nessas operações de last mile, né, que você explicou, Sim. que são as operações daquela última milha nas cidades, direto para o cliente final, até por onde chega a mercadoria e por onde sai, gera economia de Já. combustível, já que você tem, sei lá, 500 motoqueiros todos os dias entrando, ele pega na frente do galpão, em vez de pegar atrás, só essa volta que ele dá já gera economia de combustível, por exemplo. Gera também. Por isso que eu falo de localização. Às vezes a própria localização gera. E o próprio desenho da tua operação dentro do galpão gera. Gera economia de energia. Né? Você tem um fluxo constante lá. A gente não está falando só de combustível. Sim, A gente está falando de energia também, claro. de elétrica, que tem isso. Você também gera o risco de menos acidentes com empilhadeiros, que aconteciam muito, né? Hoje você está tudo bem programadinho. Então, eu acho que essa tecnologia que ainda vai vir ainda, a gente está passando por um processo, a gente está vivendo a mudança. Então, eu acho que a gente está vivendo a mudança arquitetônica e operacional. Né? Isso a gente enxerga com bons olhos, mas a gente enxerga que muita novidade vem por aí. Né? Pessoal, e o quanto que é essa demanda reprimida, assim? Eu sei que quantificar isso é difícil, mas o que vocês imaginam? Vamos lá, uma vacância aí de 80%, de 80%. Quantos galpões ou quantos metros quadrados a gente tem que ter a mais para gerar uma vacância normal, como seria, por exemplo, de salas comerciais ou como seria de apartamentos residenciais? Porque existe essa demanda reprimida muito grande. Então, teoricamente, é fácil você alugar qualquer galpão, já que muita gente quer e tem pouco galpão disponível. Quando que esse mercado vai equilibrar? Assim, o quanto que precisa ser construído a mais para que a gente chegue num mercado normal?
É difícil você falar assim, de mercado normal, porque a gente tem um crescimento constante do mercado. O Crescimento é comércio vem enorme. crescendo, assim, o comércio eletrônico vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Eu sei que é difícil É, mensurar isso. Eu mas quero só ó, uma projeção para a que as gente, pessoas entendam na realidade de hoje, por exemplo. olha, o equilíbrio para que você faça um novo investimento, esse mercado tem que estar com uma vacância na casa de 10%. Tá. Então, se eu tenho uma vacância de 10% ou menor que 10%, é um sinal que eu posso investir, né? Perfeito. Essa é a sinalização do que você pode investir. Então, eu vou pegar um exemplo, eu sou carioca, e vou falar aqui do meu estado especificamente. O Rio de Janeiro tem sofrido com a maior vacância do Brasil. Tá. A gente sabe que os problemas de segurança no Rio de Segurança. Janeiro Sim. influenciaram e tem uma vacância fora da curva, né? Ele inclusive eleva a vacância brasileira. Mas o Rio de Janeiro é um grande mercado. Sim. A gente espera que isso seja resolvido, né? Eu, como carioca, espero que isso não seja ad eterno, né? Que alguém, que o Estado realmente imponha, mas a vacância de equilíbrio é de 10%. Se você tem ideia do mercado mineiro, como eu falei hoje, que a gente tem hoje 1.300 e vai chegar a 1.700. Desse novo estoque que está sendo entregue em 2024, mais de 50% já foi pré-alocado. Então é marcado em extrema expansão mesmo, né? Então, ano passado foi um absurdo a alocação no Brasil todo. A gente tem hoje no estoque brasileiro de AAA, que é o galpão com 12 de altura, piso industrial, eficiência, Splinker. A gente tem mais ou menos hoje 25 milhões de metros quadrados no Brasil, hoje, no de hoje, inventário. No passado foram alugados 4 milhões de metros quadrados. Então a gente saiu de 21 para 25 em 12 meses. Nossa. Esse ano a previsão de entrega no Brasil todo é de mais 3 milhões de metros quadrados. Que vão ser provavelmente absorvidos. Vão ser absorvidos. Então, assim, a gente está falando de grande cidade, né? Então, mas eu volto a afirmar que a oportunidade talvez não esteja mais nas grandes cidades. Talvez esteja nas grandes capitais, vamos dizer assim. Mas Né? esteja também, né? Mas Sim, acho que continua não sendo. esteja também. Mas assim, eu como investidor pequeno, Sim. eu iria para um lugar que eu me sentiria mais confortável de não disputar meu capital com um grande fundo de investimentos. O dinheiro de um grande fundo é mais barato que o meu. Então, eu também tenho a questão da segurança de locação. Então, eu acho que eu aposto no crescimento da logística no interior do Brasil. Agora, falando para os nossos espectadores que têm um e-commerce pequeno, que eles estão começando, uma das grandes barreiras quando você começa no comércio digital é a logística reversa. Sim. Ela é cara, ela é complexa, ela é não estimada, você não sabe o trabalho que você vai ter, enfim. Como é que esse avanço do mercado está se programando para ajudar a contribuir para que seja uma operação menos complexa? Eu falar que quem não está no online está morto é muito pesado. Por enquanto, sim. É muito pesado, Mas é né? uma verdade. Ainda é muito pesado, né? Então, eu acho o seguinte, eu não vou citar nomes aqui, mas o maior varejista da América Latina, né? Qual foi o grande crescimento dele? As operações de fulfillment. O que é fulfillment fulfillment é o seguinte, eu tenho um e-commerce, você tem um, ela tem um, você também tem um. Eu não tenho estrutura para poder montar um comércio eletrônico, eu não sei fazer, né? A operação de fulfillment nada mais de que juntar nós quatro aqui e entregarmos para esse varejista, ele vai fazer desde a sua venda até a tua reversa. Então, eu acho que eu falo o seguinte, fico brincando que esse grande varejista é um Uber, Perfeito. que leva você em qualquer lugar. Ele é um grande Uber, né? Ele vai te cobrar uma taxa, né? E vai te entregar e fazer reverso. O meu irmão, por exemplo, ele tem uma empresa de mineração, de serviço de mineração. Boa parte dos itens pequenos dele são vendidos nesse grande varejista. Vai lá na empresa dele, busca o produto, embala, vende e faz a reversa, se for o caso. Eu acho que esse é um setor que vai crescer muito ainda. A gente tem empresas entrando no Brasil agora de fora, né, que são especializadas em fulfillment. E eu acho que é um mercado que, gente, todo mundo tem um sonho de ter um negócio, né? Então, eu acho que eu imagino a quantidade de empresas que tem no Brasil que podem ainda estar no comércio eletrônico e não estão. Aquela
aquela pequena confecção que poderia estar alavancando suas ventas através desse marketplace, dessas situações todas, e não está ainda. Então, o crescimento desse mercado, gente, é até difícil falar isso, mas eu acho que a gente tem capacidade de, pelo menos, em curto prazo, a gente fala nos próximos 5 anos, dobrar nosso número de condomínios logísticos no Brasil. O México tem 40 milhões de condomínios logísticos no Brasil. Desculpa, o México tem 40 milhões de metros quadrados de ABL. É um número que a gente não chegou ainda perto. E a nossa economia é maior. Todo lado dos Estados Unidos, ok. Mas a gente tem a população muito maior. Então a gente pode, esse número eu acho que a gente, mas pode crescer, mas pode crescer muito ainda. Eu falo o seguinte, que eu não me surpreendo se em 5 anos a gente bater aí, sei lá, próximo de 80 milhões de metros quadrados. Não me surpreendo. Nós mesmos fizemos o Mercado Livre em Betim de praticamente 100 mil metros Sim, é quadrados. verdade. Nossa. Fizemos Shopee também em Cravinhos, então é um exemplo do que o João está falando. O João falou que aumentou bastante os metros quadrados entregues aí. Vocês tiveram alguma participação É, nisso? tiveram. E acho que elas podem mensurar até melhor do que eu, porque eu tenho certeza que elas são, do dia a dia dela, deve estar cheio de projetos analisando. Deve ter um monte de projetos que vocês analisando, né? E a gente está analisando muita coisa fora do eixo, o que é muito Eu acho interessante. legal. Mostra e Ah, explica tá. esse movimento. Não. Jéssica, me fala uma coisa aqui. O João falou que no México a gente tem 40 mil metros quadrados. 40 milhões de metros quadrados. quadrados. 40 mil seria impossível. E que é um mercado que a gente pode chegar. Só que vocês me disseram também aqui recentemente que a gente pode contar, talvez, nas duas mãos, quantos escritórios especializados nisso existem. Vai faltar gente para projetar isso, não vai? Não, nós da Smart Duo, nós temos uma equipe especializada, nós treinamos internamente os arquitetos, porque esses arquitetos a gente não encontra no mercado, arquiteto que entenda de arquitetura logística. Então, nós, dentro da Smart Duo, nós treinamos, inovamos, aí trazendo vários... o BIM, né, em 2019 a Smart Duo fez essa virada de chave para o BIM, então nós, dentro da Smart Duo, temos praticamente uma escola para fazer arquitetura logística. Mas então, essa é a única forma de conseguir atender essa demanda, né? É formando os próprios profissionais, não é isso? Exatamente. A gente não consegue encontrar esses profissionais prontos, né? Então, a gente tem uma contratação a fazer. Lógico, tem uma régua de contratação, mas a parte logística, a parte industrial, a gente ensina. Você contrata por perfil e Uhum. por qualidade técnica de outros tipos de projeto, e você entende Exatamente. que... Tá, mas vamos lá, então. Para o profissional que não trabalha hoje na Smart Duo e que ele quer entrar nesse segmento e vai ter espaço aí para todo mundo, com certeza. O que ele tem que começar a se preocupar, Andriele? Hoje, assim, ou seja, se daqui a 2 anos ele quiser trabalhar com isso, o que ele tem que começar a se preocupar hoje? Assim, o primeiro passo para ele se preocupar. Entender um pouco mais desse mercado, buscar informação, né? Hoje tem, além do nosso podcast, tem outras fontes, tem outros podcasts que falam de logística de uma maneira geral. Então, eu acho que para esse arquiteto que está buscando se especializar nessa área, primeiro, ir atrás de conhecer softwares para conseguir estar integrado nesse mundo do BIM, porque esse é o passo 1, essa é uma das regras de contratação, Perfeito. já ter uma desenvoltura com alguns softwares específicos. E o segundo é entender esse mercado, buscar conhecer mais sobre ele, buscar algumas fontes de conhecimento, muitas estão fora do Brasil, Sim. né? Então, a vantagem de ser um país mais emergente é que a gente pode olhar para fora e entender, olha o mercado do México, olha o mercado dos Estados Unidos. Pô, eles fizeram, deu certo. E o México, a gente foi espiar o mercado mexicano ano passado. Eles têm um problema, por exemplo, de fornecimento de energia absurdo, coisa que a gente não tem. Aqui a gente tem hidrelétrica, aqui a gente tem energia solar. É um problema que a gente não vive. E lá eles conseguiram fazer 40 milhões. O que a gente não consegue fazer, não tendo tantos problemas? Que as discussões deles eram essa. Tá, ok, a gente tem aqui... O norte do México é muito demandado por conta da proximidade com os Estados Unidos. Então, só que lá tem graves problemas. Eu não consigo fazer chegar energia. O desafio do cara é fazer chegar energia. Esse é um desafio. Andriele, já tem literatura especializada nisso? Não, ainda não, mas vai sair em breve. Vou escrever um livro, ele vai ser lançado no próximo mês. Que ótimo. Legal. Isso é muito importante, inclusive, para a expansão desse mercado e para que arquitetos jovens já comecem a se interessar pelo segmento. Porque aí é uma coisa minha, assim. Se a gente chegar para qualquer arquiteto
que está na universidade, falar o seguinte para ele, fazer as seguintes perguntas. Cara, você quer trabalhar com um projeto de altíssimo valor agregado? Ele vai dizer, quero. Você quer atender só clientes multinacionais? Ele vai dizer, nossa, quero. Você quer fazer projetos de altíssima complexidade, onde você pode usar tudo que você aprendeu na faculdade e ainda coisas que você teve que buscar fora e mostrar todo o seu potencial? Lógico que eu quero. O que eles ainda não associaram é que para que eles possam fazer isso, talvez um caminho rápido e eficiente, duradouro, seja investir no segmento da arquitetura logística. Vocês concordam com isso? Com certeza. Concordo, ainda vou além disso. A gente já está tendo conversa com investidores, com fundos, para investimento em silos para armazenagem e data centers. Okay? Você vê como é que o mercado vai crescer ainda. Né? Aí você O vai. agro está desabastecido, né? Completamente abastecido. E é galpão climatizado. A gente já começa a entrar num outro nível, né? Mas assim, o mercado de data center é um mercado. Sim. Como é que não vai crescer? Cada vez mais você precisa de armazenamento, né? Então, olha o mercado que tem aí para crescer ainda. A gente vê o negócio como uma forma de oportunidade e eu falo, a gente vai precisar de muita gente. O Brasil já tem estrutura para e-commerce de itens perecíveis? Na verdade, você tem o iFood, né, que tá começando, e esse outro grande varejista aqui já está começando também. Eles estão estudando como é que eles vão fazer, porque assim, aí você tem um outro tipo de galpão. Vai ter que climatizar, vai ter que frigorificar, mas está no plano deles. Porque imagina, se você tem capilaridade para poder atender o Brasil todo no bem durável, por que não? Eu tenho certeza que minha filha já estaria comprando já para não sair de casa. Compraria. Eu já tentei. Eu já tentei também comprar azeite agora e comprar. Já comprei uma coisa, né? Tentei comprar queijo, por exemplo. Eu fiquei pesquisando os queijos É diferentes. difícil achar refrigerados. Tem, Refrigerado. né? Eu Você não tenho encontra, coragem, mas é tive muito coragem. pouco. Eu acho que a gente vive o dia a dia. Aí você fala assim, você vai torcer meio o nariz ainda, porque a estrutura brasileira não está preparada para atender ainda a demanda de produtos, principalmente climatizados. Nem a frota logística nossa tá. Porque você entregar uma televisão, você entrega num carrinho lá, num Unozinho, num Uno, entrega num Corsa, enfim, aí você vai entregar um alimento que vai sair de um centro de distribuição que está refrigerado até ele chegar na minha casa, tem um processo logístico aí. Sim, E sim. esse processo E logístico tem que ser ainda mais não cuidadoso. é mais cuidadoso. Então, aí entra um monte de coisa, vai entrar o last mile. Eu acho que isso vai acontecer. Sim. Vai acontecer, mas ainda a gente tem um caminho para percorrer ainda. Isso é uma outra tipo de arquitetura que vai ser uma arquitetura logística urbana, que vai ser um desafio gigantesco para arquitetos também, que você vai ter que fazer com o mínimo espaço possível. Aí você vai ter plano de verticalização, aí a gente vai entrar num outro tema que vai ser. E eu cheguei a conversar com alguns operadores que atuam nessa área de frigorificados e eles não contabilizam por metro quadrado, que eu achei bastante curioso. Eles contabilizam por posição pallet. Nossa. Né, por posição, de tanto que esse mercado ele é valorizado. Então, eu preciso de tantas posições pallets ali no seu galpão que você vai gerenciar. E na maioria dos casos, quem constrói esses galpões refrigerados são os próprios operadores. Porque são eles que entendem né, tem a expertise, tem a confiança de construir, porque é um galpão muito diferenciado. Ele tem que ter ali um piso muito mais grosso, tem uma série de especificações que tem que ter nesse piso, o fechamento também desse galpão, ele acaba saindo muito mais caro. O custo por metro quadrado de um galpão seco é muito menor do que um galpão refrigerado. Não, a gente sai aí, sei lá, de 2.500 para 8, 9 mil reais por metro quadrado. A gente alugou agora, em termos de locação, a locação normal de um galpão seco normal, R$ 25 o metro quadrado. Um galpão frigorificado, nós alugamos a R$ 70 o metro. E a diferença é absurda, né? Então, oportunidade também para esses investidores. A oportunidade desses investidores. Mas eu acho que tem muita coisa que vai mudar ainda. Eu acho que eu vejo ainda algumas alterações que serão importantes. Quando a gente fala de futuro, né? Eu acho que a gente vai começar a fazer galpão verticalizado. Isso já acontece na China, né? E eu acho que a gente tem um problema nos grandes centros urbanos brasileiros. O terreno, a localização está cara. Então, como é que eu faço um last mile dentro de São Paulo hoje? Como é que eu faço um last mile na Savassi? O terreno é muito caro
E não tem, eu vou ter que Você tem que verticalizar. achar o terreno, né? Então, tem que achar o terreno, depois tem que achar a solução fazer a conta arquitetônica. fechar. Isso, e fechar a conta. Tem que fazer Tem a todos conta um monte de fechar. desafios. Assim, como é que a gente faz isso? A solução. Então, por isso que eu acho que a arquitetura logística ela vai ter que crescer muito ainda, porque os desafios serão maiores, né? Então, ó, Andriele, é com vocês. você tá focado exclusivamente na arquitetura logística desde quando? Olha, desde 2012. 12. Então a gente está falando aí para esse segmento, que é um segmento relativamente recente, ou que tem mudanças aí Uhum. recentes, você é pioneira. De alguma forma. Me conta uma coisa, o que que não era uma exigência quando você começou a trabalhar com isso nos projetos, e o que que hoje não pode faltar de jeito nenhum nos projetos que vocês fazem hoje? E aí, Uhum. complementando, também queria que a Jéssica participasse, o que que vocês acreditam que é necessário que a gente implemente hoje nesses projetos logísticos para que daqui a 10, 15, 20 anos eles continuem atuais e atendendo bem. Uhum. Ou seja, como é que era quando você começou, o que que é fundamental hoje e alguma projeção de futuro. Maravilha. Um item que a Jéssica sinalizou sobre humanização. Perfeito. Isso, 10, 12 anos atrás, era praticamente inexistente. Era como se não existissem pessoas ali operando, né? Vivenciando aquele local. Então, isso foi um ponto de muita mudança, né? Antes não tinha essa preocupação com a humanização, hoje tem essa preocupação. Sobre economia de energia. Então, hoje a gente tem uma preocupação maior com colocar telhas translúcidas para reduzir o consumo de energia, utilizar muitas vezes o teto do galpão para colocar placa solar. Esse movimento, ele tem sido muito mais recente. No começo lá, eu puxava essa bandeira da sustentabilidade. Poxa, vamos fazer isso aqui? Não, isso aqui não Papo paga, chato. isso aqui não paga conta. Quem paga a conta de luz é o locatário. Eu escutei isso algumas vezes. Perfeito. E faz sentido. Faz. Não era um pensamento que não fazia sentido. Só que o mercado teve que amadurecer como um todo. O investidor final ali, ele teve que começar a valorizar e pressionar quem constrói. Quem paga conta de luz é o locatário. Mas se eu faço o locatário economizar 20 mil reais em luz, eu posso cobrar 10 mil reais a mais no meu aluguel. Então, hoje já tem essa percepção, mas no começo não tinha não. Tá? E como é que vocês imaginam, o que que vocês imaginam que hoje ainda não é tão exigido, mas que caso quem está nos escutando coloque nos projetos, eles continuem atuais por mais tempo? Placas solares, né? Foi o que a Adele comentou. Hoje a gente insiste, a gente já bateu ali o martelo com o cliente, ó, vamos colocar placa solar, vamos aproveitar a cobertura do galpão, vamos fazer isso. E hoje ainda tem uma certa resistência, né? Foi como a Andriele falou, é só se o cliente final mesmo exigir. Então é difícil hoje a gente conseguir fechar a conta com o contratante. Mas já está muito melhor do que lá atrás. Hoje já se enxerga a necessidade. Então, assim, a gente como arquitetos, a gente tem o papel ali de sugerir, de doutrinar, mas no final das contas, quem vai decidir é quem vai pagar a conta da construção, É verdade. né? Não, Mas a gente tem esse papel de João, sugerir. e no seu ponto de vista, que você está diretamente aí conectado ao cliente final, o que que você acha que é um grande diferencial para que esse cliente ele escolha, dentre esses projetos, entre dois produtos similares? Assim, nesse ponto, a localização ainda continua pesando demais. A localização é um ponto fundamental, porque a localização não é só, a gente fala, está bem localizado, mas bem localizado do ponto de vista logístico, né? Fácil acesso às principais rodovias, acesso ao colaborador também, isso pesa demais, né? Porque é um custo importante, custo de transporte hoje é um... Uma coisa que você falou mais cedo sobre as pessoas terem tirado a área administrativa, financeira, Sim. etc., dos galpões, eu, como leigo, imagino que essa distribuição maior dessas áreas logísticas por todo o Brasil, ou seja, sair do grande centro urbano e ir para o interior, isso pode ter influenciado também, né? Porque você não vai ter mão de obra especializada, administrativa, em qualquer cidade com 200 mil habitantes, na quantidade que essas operações precisam. Então, talvez manter a operação administrativa numa capital seja nem desejável, mas necessário, ou não? Eu acho que a gente tem um problema estrutural no Brasil, Claro. logisticamente falando, de mão de obra. A gente precisa e vai precisar de formar mão de obra. Mas eu acho que muita coisa vai ser automatizada. A gente está vivendo um processo de transformação de IA. Eu já vi alguns estudos de IA. Tem alguns galpões já que já são, no caso da Natura, que ele já é
altamente automatizada. Então, Perfeito. isso vai acontecer. Vai mudar o nível de contratação de mão de obra, mas isso vai demorar a chegar, tem um tempo. Isso não vai chegar no interior, não vai chegar de uma hora para outra, né? Mas acho que a automação e a inteligência artificial vão fazer uma diferença considerável. Eu acho que a gente tem aí oportunidades em outros mercados que vão surgir, né? Mas eu acho que o ponto principal ainda continua sendo localização. Isso pesa demais no cliente tomar a decisão dele. Às vezes a gente tem um galpão que ele é mais caro em Contagem e você tem um outro município que está a uma distância aí de 10, 15 quilômetros e o cliente prefere pagar mais caro, André, acabou a época que o arquiteto tinha que entender só de arquitetura, né? né? Acabou. Agora tem que entender de sustentabilidade, internet das Sim. coisas, tem que entender, obviamente, logística, como a gente está falando. Exatamente. Tem que ter essa formação multi. É. Um povo, né? Tem que ser um É, povo. Especificamente sobre a internet das coisas, que são essas automações, isso muda todo dia. E eu sei que isso é uma preocupação das Smart Duo, vocês se manterem atualizadas nisso. Vocês enxergam que, de fato, esse movimento ele vai acontecer em curto prazo, médio prazo, esses galpões mais automatizados, uso de ar? Como é que vocês Não, enxergam esses isso? galpões mais automatizados, eles já são uma realidade. A Perfeito. questão é que o custo de investimento é alto. É a popularização deles, no caso. Porque, por exemplo, teve um galpão que eu participei na época da Dafit, que Ah, foi o tá, primeiro sei, outdoor do sei, Brasil sei. que teve, Uhum. né? Então, o custo do galpão e o custo do outdoor era similar. Então, O assim, o investimento, investimento do outdoor era muito grande. O que que é esse outdoor? Imagina uma grande caixa com um monte de caixinhas dentro e uns robozinhos que operam aquilo ali. Você digitar no Google ali, AutoStore, se assistir um vídeo fica mais fácil de entender o que eu tô falando. Mas são vários robozinhos que eles vão buscando. Eu quero um cinto, eu quero um óculos. Aí o robozinho vai buscar dentro dessas caixinhas, vai localizar onde está cada item e vai entregar lá para o operador que vai fechar a sua caixa e mandar feliz para sua casa. a gente vai ter que ter escala, né? Isso, quando você tiver escala, isso vai acabar diminuindo, mas eu acho que isso é uma tendência, gente, isso é uma tendência. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que pensar em futuro. E a gente hoje vê o que ocorre nos Estados Unidos e está ocorrendo aqui no Brasil hoje para fazer a mão de obra de servente no Brasil hoje. É difícil conseguir servente, né? E aquele cara que está lá pegando peso, carregando peso nas costas, empurrando empilhadeira, ele vai querer fazer isso daqui a uns anos? Provavelmente não. Essa geração nova aí, aposto que não. Geração a Z, eu já começo a gostar. Eu acho que a automatização, por mais que seja cara, será necessária. E com ganho de escala, você tem a tendência que você diminui isso. É difícil de você mensurar, porque é tão novo. Eu falo que a gente está vivendo a história. E viver a história é um negócio é complexo, né? Porque o que mudou? Eu, por exemplo, de 90 para cá, o que mudou na internet? O que mudou de automação? Bom, em 90 a gente não tinha celular, não. João, a gente está quase acabando o nosso Sim. bate-papo. Queria aproveitar esses momentos finais para te perguntar assim, que conselho você daria para um pequeno investidor, médio investidor, tirando, obviamente, a questão dele ir para o interior, enfim, que são áreas que não competem com os grandes fundos, mas que conselho seria para um cara que não investe nisso, mas ele quer começar a investir hoje? Eu vou falar do meu caso especificamente, eu focaria nas operações de last mile de pequenos galpões, Tá. né, que pudessem ser modulados ah, e com eficiência, o número de docas. Acho que pouca gente, antigamente todo mundo construía galpão, aquele armazém. Você entrava lá, tinha um portãozão, você botava a carreta lá dentro. Não é mais isso. É fazer uma coisa um pouquinho melhor, com doca, pensando, porque a gente tem. É uma tendência cada vez a distribuição ser mais rápida e pouca gente investe nisso no interior. E o que tem sido feito nas cidades pelo interior do Brasil tem pegado preço de capital. No interior você tem um custo de terreno menor Uhum. do que a gente tem aqui. Então, eu acho que as oportunidades hoje estão em fazer alguma coisa em cidades fora das regiões das grandes capitais. Mas as soluções não tão boas estão pegando o preço preço de solução boa de capital. porque está faltando. Eu acho que a gente tem aí, eu não falo de metropolitana, não. Eu falo de cidades maiores que tenham mercado, porque há uma tendência de capilaridade.
E Perfeito. capilaridade é uma coisa que eu levo em conta hoje. E eu acho que o investidor também, já que puder, pode começar a pensar nisso também. Então, Agora trazendo para a André e para a Jéssica, que conselho vocês dão para o arquiteto que está nos ouvindo e quer ser contratado pela Smart Duo para começar a trabalhar nesse mercado? Entenda do universo BIM e conheça o universo logístico. Você comentou um tempo atrás aí, perguntou sobre literatura. Por que eu decidi escrever o livro? Porque eu não encontrei um. Simples assim, a Andrea de 2012 procurou um livro sobre logística, porque eu era uma arquiteta que estava começando nesse segmento, e eu queria uma referência, e eu não achei. Eu tive que vivenciar essa experiência. E eu tentei encurtar o caminho para outros arquitetos. Nos Gente. siga nas redes sociais, que lá nós falamos de diversos temas de arquitetura logística. E ouça o nosso canal, o Smartcast. Acho que é um bom começo. Perfeito, É. pessoal. Queria agradecer vocês pelo nosso bate-papo e queria agradecer também os nossos espectadores. Enfim, desejar a todos sucesso nos negócios, porque esse é um segmento que só tende realmente a crescer, como a gente viu aqui, e que tem espaço para todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigada. obrigado pelo Obrigada. convite.